Bom dia, somos alunas do primeiro ano A. Viemos apresentar o podcast que o tema é Gravidez na Adolescência, da matéria de Português e Produção de Texto das professoras Luzia e Alba. Me chamo Chayane. Me chamo Letícia. Me chamo Marielle. Me chamo Lorena. Me chamo Sofia. Me chamo Marlete. Me chamo Caone. Me chamo Roberta. Me chamo Silvia. Foi como Chayane falou, viemos falar sobre gravidez na adolescência, que é algo que está acontecendo muito ultimamente, em qualquer canto, né? Assim, na minha opinião, eu acho que os jovens que engravidam cedo, que possa ser tipo através do estupro ou porque teve relações sexuais com outra pessoa e acabou engravidando, eu acho que sim, eles precisam de um acompanhamento psicológico, tipo alguém ali para poder conversar, ele poder desabafar do que está acontecendo. Vocês acham que eles precisam? Precisam, né? Sim, porque eu acho que precisa. A pessoa assim, descobre que tá grávida do nada e da adolescente. A adolescente não tem a cabeça madura que nem um adulto, então não vai levar. Não é algo assim muito fácil, né? Eu concordo. E essas coisas. Então, falando sobre o estupro, né, que nem Lorena disse. Não, fala. Então, vocês acham certo que uma jovem que foi estuprada não possa abortar seu filho e que ela deve cuidar dessa criança, desse fruto dessa violência? Assim, né? Eu acho assim, eu não acho certo o aborto. Tem gente assim que acha, mas eu não acho certo, na minha opinião. A partir de que você tá tendo algo ali dentro de você, está gerando, vamos dizer que está gerando uma vida, eu não acho certo você abortar. Na minha opinião, eu sou a favor do aborto. Dependendo do que houve, se você foi estrupada ou se você é muito nova e não tem consciência, eu acho que sim, eu sou a favor do aborto. É tipo, é porque... Assim, eu acho que o aborto é uma coisa muito necessária, até porque se você não quer um filho, acho que até mesmo depois dele nascer você não vai ter tanto, sei lá, apreço, sabe, pela criança. Porque assim, aí vamos pensar assim, aí você sofre um estupro, você tem uma criança, mesmo, na minha opinião, mesmo com o acompanhamento psicológico, a conversa com os pais, com familiares, com todo mundo, eu acho que assim, não vai mudar a cabeça de um adolescente, de uma criança, que aquela criança ali está vindo de um estupro. Até porque aí tem uma criança tal, com que condições vai viver essa criança? A cabeça dessa criança que ela pode crescer, tendo ali, crescendo num lar, num lugar de adoção, entendeu? E até a cabeça mesmo do adolescente, por saber que botou o seu filho ali numa casa de adoção, né? Eu acho que assim, seria uma coisa que seria evitada, até porque um lar de adoção não é mil maravilhas. As crianças, tem muitos casos da criança não ser adotada, quando chega aos 18 anos ir pra rua, não ter uma família, e acaba que assim, seria algo muito evitado se tivesse acontecido o aborto, né? Assim, quando deu tempo. Mas tipo, foi como, assim, né? Ai, fiquei até sem palavras com isso, né? Mas é cada um com sua opinião, né? Eu acho que eu não sou a favor ao aborto, mas se você é, tipo, como a gente falei agora, é cada um com a sua opinião. Também tem a relação sobre os anticoncepcionais. Tem adolescentes hoje em dia que não usam anticoncepcionais porque fazem relações sexuais escondidas dos pais. O que vocês acham sobre isso? Assim, eu acho que a pessoa tem que usar, né? Que se você não quer que engravide, né? Você pelo menos, ou você usa a pílula do dia seguinte, né? Que também faz que a pessoa não engravide. O anticoncepcional. Usa ou o anticoncepcional, ou você também usa a camisinha. Se você não quer engravidar, você use isso. É uma coisa que né? Ou você toma injeção, como tem muita gente que toma. O senso, né? Não é por acaso que se distribui, né, camisinhas em posto de saúde e tudo. Também vende, né? Se quiserem comprar. Então, só não se previne quem não quer. É verdade.
E também tem a relação sobre os pais, a dificuldade dos pais jovens. O que você acha sobre isso? Eu acho que algumas dificuldades que os jovens têm hoje em dia é que muitos não trabalham e também tem outros que não têm uma boa condição financeira. Muitos ainda moram com os pais, isso também é um assunto muito discutido, porque alguns pais não aceitam a gravidez e eles acabam expulsando os filhos de casa e isso acaba prejudicando o psicológico dos jovens e acaba prejudicando também a criança. Eu acho assim, que expulsar é algo assim muito, sabe, muito pesado. Sei lá, você tirar o seu filho dentro da sua casa, eu acho muito pesado. Você deveria pelo menos conversar, né? Conversar, tentar entender. Eu sei que não é algo tipo de entrar na cabeça muito fácil, porque alguém muito jovem teve relação sexual muito cedo e ainda engravidou. Mas pelo menos conversar, expulsar de casa, eu acho. Da conversa com os pais, né? É essencial. Eu acho muito pesado. É importante também os pais conscientizarem seus filhos dos riscos que eles correm com essas relações sexuais, ainda mais quando menor de idade, sem responsabilidade, sem poder de si. É importante conscientizar também eles de conversar, né, com o filho, para levar no médico, conscientizar que precisa se prevenir. E deixar eles cientes dos riscos que eles correm fazendo e que nenhum método anticoncepcional é 100% eficaz. Não deve se confiar em todos e tem que ter responsabilidade também. Certo, mas e sobre a aceitação dos pais e da sociedade? Quando eles descobrem que o filho deles tá gerando uma criança, né, no ventre. Na minha humilde opinião, eu acho que a sociedade não tem que falar nada não, quem tem que aceitar os pais. Mas, né? Sei lá. Na minha opinião, depende muito, porque tem alguns pais que têm a mente mais aberta do que outros, né? São mais rígidos e tal. E quando se trata desse assunto. Mas eu também acho que é sobre a relação da conversa com os pais, porque é muito importante isso. Sim, você aconteceu aquilo, eu sei que não é muito fácil chegar e falar bem assim, nossa, eu perdi a minha virgindade. Eu sei que não é muito fácil chegar e falar isso, mas pelo menos conversar, para o pai estar assim, ciente do que está acontecendo com você, entendeu? Para os seus pais estarem cientes, né? E também tem a questão de, tipo assim, dos filhos, no caso, os adolescentes que têm relação sexual, que geram uma criança, que já tem a vida sexual ativa e que depois não querem aceitar a criança, não querem ter os filhos, querem também a questão do aborto. Às vezes até são os pais que querem ali a criança, querem apoiar, mas os filhos, próprios filhos, os adolescentes que geram a criança, que tiveram as relações, não querem aceitar, não querem assumir. Tipo assim, tem muitos adolescentes, né, que têm o filho, mas depois deixa acaba que a avó cria, né, que é os pais, acaba criando e o menino fica ali sem. Toda criança precisa dar amor de mãe e acaba que o amor de mãe vira avó, né? Aí que eu acho que também entra a questão do aborto de novo, porque eu acho que se fosse uma coisa legalizada, que se fosse uma coisa assim, que não tem mais esse tabu tão grande, seria uma coisa evitada. Então, tipo assim, eu acho que nem o adolescente e nem os pais do adolescente teria essa preocupação, né? E muito menos a criança tendo, assim, a consciência de que seu pai não gosta de você, que sua mãe não aceitou você, que sua mãe não quer criar você, que seria uma coisa evitada com um aborto. Mas outra coisa, vamos dar um exemplo do que você falou sobre o estupro. Que, tipo, a pessoa aceitar o filho, entendeu? A pessoa foi estrupada e aceitar que tá grávida. É difícil, eu sei. Mas quando a pessoa tá ali, mantendo relação sexual com outra pessoa, ela tem que botar na cabeça dela que se ela não tomar os devidos cuidados, vai acontecer alguma coisa. Então eu acho que se ela chegar ali, estrupar, eu vou achar super errado, porque, caraca, ela sabe que
aquilo dali que ela tá fazendo vai causar alguma coisa. Ela não tá usando camisinha, ela não, vai ter consequências. Ela não tá usando camisinha, ela não tá tomando anticoncepcional, ela não tá tomando injeção. Ela quer o quê? Que seja um milagre na vida dela? Ela não, pelo amor de Deus. É uma coisa que a gente deve frisar, porque se os jovens já têm consciência que eles têm uma relação sexual, então eles têm que se preocupar com isso. Que se eles têm relação sexual, eles não são besta de pensar que isso não pode realmente acontecer. Eu acho que é aí também que entra a questão da conversa com os pais, porque também, se os pais não conversam, tem muitos adolescentes que já têm a vida sexual ativa e que, tipo, os pais não sabem porque não foi uma coisa tratada com eles, não foi uma coisa que os pais aceitam. E querendo ou não, na sociedade de hoje, no século XXI, os adolescentes são avançados para a idade deles. Então, tipo assim, namoram e já mantêm uma vida sexual ativa, já tem filhos, já tem a cabeça como se fosse um adulto, sendo que, querendo ou não é. Quer falar que tem maturidade, pode até ter, mas não é do jeito que um adulto tem, entendeu? É muito diferente. Porque também tem a questão que anticoncepcional, camisinha, pílula do dia seguinte não é 100%. Tudo tem uma consequência. Isso não é 100% preventivo. Então, por isso que também tem a questão do aborto. E que eu apoio assim. Que nem tem os anticoncepcionais, a pílula do dia seguinte, que também tem suas consequências. Por exemplo, tomar muito pílula do dia seguinte causa trombose e muitas consequências que quem toma não sabe, porque infelizmente ainda não tem a cabeça formada para pensar nas consequências. Conversa com os pais que devia ter. Exatamente. Sobre questão do que Cauane falou, muitas vezes acabam que os adolescentes não contam aos pais por medo mesmo, né? Por uma coisa, não tem muita conversa com o pai, vive numa casa que, tipo, é muito turbulenta, muitas brigas. Então, no fundo, sabe que os pais não vão entender, mas muitas vezes os pais entendem e muitas vezes os pais não entendem, né? Tem feito por jovens não engravidarem tão cedo? Eu acho que assim, não é uma coisa que é tão tratada como deveria, porque uma vida é uma coisa muito importante. É até caso de que eu entendo Lorena dela não apoiar o aborto, porque é realmente uma coisa muito importante, mas do mesmo jeito que é uma coisa muito importante de se gerar uma vida, uma história que está sendo ali criada, também é uma história que pode ser muito fracassada por esse motivo. E não tem conversa, não tem uma sociedade ali orientando. Aí também entra as escolas, né? Pois a gente entra dentro da escola é para aprender. E eu acho necessário que uma escola possa conscientizar os jovens sobre esse determinado assunto, né, que é relação sexual e tudo mais. Então, as escolas deveriam trazer mais palestras, ensinar mais sobre as coisas. Não é ensinar, é ter conversas. Tem colégio também que, tipo, dá conversa, leva, vamos dar um exemplo, vai para auditório para conversar sobre isso, dão até aula, né, que eu já também já aprendi. Para as pessoas se prevenirem. Eu já até aprendi sobre isso no antigo colégio. Não é ensinar a praticar, né? Mas é conscientizar. Então, é conscientizar. Como a Neta falou, os jovens hoje estão muito avançados, então é importante frisar que sobre a camisinha. As consequências, porque é ali uma coisa que os adolescentes na hora sentem o prazer, sentem a vontade, mas depois vão ter muitas consequências que vão ali poder acabar acabando com a vida deles. Pode ser bom, mas é algo que possa, tipo, causar muita consequência, entendeu? Não tô dizendo nem tudo são mil maravilhas. É verdade. Nem tudo é verdade. Nem tudo é mil maravilhas. Então, gente, tem a questão também, né, por conta que, tipo, um adolescente, ele não tem um corpo igual, desenvolvido igual de um adulto de 20 anos, né, gente? Então, tipo, o adolescente, ele se alimenta bem ruim, né, gente? Só come besteira, esses negócios. Então, costumamente, vários adolescentes têm anemia. E pode passar várias doenças
para criança, exemplo, tem adolescentes que têm diabetes. Pode muito passar para criança. A criança já nascer com diabetes. Porque eu tenho uma amiga que a mãe dela tem diabetes, acabou que as duas filhas dela nasceram com diabetes. E é muito ruim para criança, então a gente tem que pensar os adolescentes têm que pensar na nossa saúde, na saúde de quem está dentro de você, né? E pensar antes, né, gente? Desde a adolescência, além de fazer bem pra gente, vai fazer bem pra uma pessoa do futuro que pode vir. Resumindo, se alimentem bem, porque, tipo, foi o que ela falou, né? Que foi as irmãs que nasceram com o quê? Você falou? Diabetes. Com diabetes. Anemia. Então, vamos se alimentar, né, galera? E bebam água. Também tem a relação das pessoas ter relações sexuais e não se prevenir, pode causar doenças, bactérias, e isso pode fazer muito mal para as pessoas no futuro. Que a doença é como é o quê? É sexualmente transmissível. Também é AIDS, né? Não que se chama que a pessoa que não é quando a pessoa faz relações sexuais com várias pessoas e pega, né? Não, mas pode até com uma mesma já Uma pessoa então, mas tipo, vamos dar um exemplo, eu tô com alguém e tive relações sexuais, ela vai lá e tem outra pessoa, ela pega dessa pessoa e passa pra mim, é uma palhaçada, galera. É verdade. Você tem uma criança, ainda tem uma doença. E tem aquela questão de que a pessoa em si gera, aí vai lá, faz relação sexual com a outra, sabendo que tem, não avisa a outra e não se previne. Já vi uma série sobre isso. É verdade, eu já tô assistindo. Por isso, na minha opinião, você ter uma relação sexual com alguém, você já tem que ter uma confiança, conhecer a pessoa, para não correr o risco de pegar uma doença ou algo do tipo, porque com a pessoa que você confia, ela vai te contar, você vai saber, você vai ter a confiança de se arriscar. Então, tipo, resumindo, vamos se prevenir, né, galera? Não pra gente. Não pra gente não, pra vocês, né? Porque eu não faço essas coisas, mulher de Deus. Não pra engravidar cedo, né? E, na minha opinião, se você quiser abortar, você aborta. Se não, você não aborta. Eu acho que é errado o aborto. Pense antes Se previnam. Se previnam Pra depois não tá aí chorando pelo leite derramado. É verdade. Tchau, galera! Tchau!